Nessas aulas da disciplina de tratores e motores agrícolas, nós estamos falando sobre as transmissões do trator. E na última aula, nós vimos aqui um diagrama que mostra um sistema de transmissão do trator. Um sistema de transmissão desde o motor, desde o acoplamento da embreagem e através da caixa de câmbio, mostrando as diferentes combinações entre as marchas e os grupos, passando essa transmissão através das reduções do diferencial e também da redução final até o rodado. Mas a pergunta é a seguinte: como que nós podemos calcular a velocidade de deslocamento a partir da velocidade do motor? Sim, é possível fazer esse cálculo. E é o que nós vamos ver agora nessa aula. E para fazer esse cálculo, nós vamos considerar basicamente a velocidade do motor, a rotação do motor. Podemos considerar essa velocidade em rotações por segundo. Também vai ser necessário ter um conhecimento sobre o diâmetro do rodado e também, é claro, as relações de transmissão, a razão de trem de engrenagem, considerando o acionamento das engrenagens motoras e engrenagens movidas. Lembrando que aqui nessa relação nós vamos considerar o número de dentes das engrenagens motoras relacionado com o número de dentes das engrenagens movidas. E o cálculo da velocidade, então, vai ser baseado em relação à velocidade do motor, essa velocidade angular do motor sendo informada em rotações por segundo, a razão de trem de engrenagens e também o diâmetro do rodado. Nós vamos considerar tudo isso para calcular essa velocidade, que pode ser informada em metros por segundo ou então em quilômetros por hora, mas para isso nós vamos utilizar o fator de 3,6 para fazer essa conversão da velocidade em metros por segundo para uma velocidade em quilômetros por hora. Lembrando que essa é uma velocidade tangencial do rodado, não é a velocidade efetiva real. Mas nós, a partir desse cálculo, nós vamos ter com certeza uma noção sobre a velocidade de deslocamento da máquina, considerando todas as possibilidades de escalonamento de marcha do motor. Então, vamos aqui agora fazer o cálculo para a velocidade de deslocamento a partir do engatamento da marcha H1. Nós que na aula passada nós vimos, né, toda essa possibilidade da razão de trem de engrenagens, né, a razão de trem de engrenagens que foi calculada a partir, né, de um primeiro acoplamento de uma engrenagem 24 por 24, depois nós vimos a redução primária que acontece, né, a partir do engatamento da primeira marcha de 15 para 37, e depois nós vimos o engatamento do grupo, onde nós temos aqui na alta velocidade o acoplamento de uma engrenagem de 33 dentes em relação a uma engrenagem de 28 dentes. E depois o acoplamento do pinhão, do diferencial em relação à coroa e a redução final. Vamos aqui então voltar lá na imagem onde nós vamos ter uma melhor visão sobre esse acoplamento para a marcha H1. Como eu disse, primeiramente nós tínhamos, né, nós podemos observar esse acoplamento primário, através desse acoplamento entre a transmissão a partir da árvore primária acoplada à embreagem para essa árvore aqui secundária, e depois desse acoplamento que acontece com essa relação de transmissão de 1 para 1, a partir dessas duas engrenagens de 24 dentes, né, nós vamos ter o engatamento, né, o acoplamento da primeira marcha, com uma redução nessa engrenagem de 15 dentes em relação à engrenagem de 37 dentes, 15 por 37. E depois, com o acoplamento da marcha com a H, né, do grupo H, nós vamos ter o acoplamento dessa engrenagem de 33 dentes, a partir dessa tomada de transmissão de potência, né, nós vamos ter o acoplamento dessa marcha, desse grupo com
essa engrenagem de 33 dentes em relação a outra engrenagem de 28 dentes. E essa transmissão de potência ocorre no sentido do diferencial que possui um pinhão de 8 dentes em relação à coroa de 45 dentes e depois a redução final de 11 dentes em relação a 62 dentes. Passados essas informações sobre a razão de trem de engrenagens, aqui nós fazemos o cálculo então da razão do trem de engrenagens, e aqui nós podemos considerar para a velocidade aqui de acionamento do motor 2.300 rotações por minuto. E essa informação, para ser convertida em rotações por segundo, nós vamos dividir esse valor de 2.300 por 60. Então dessa forma nós fazemos a conversão para a velocidade em RPS. E o diâmetro do rodado, aqui nós estamos considerando o diâmetro de 1,6 metros. Fazendo esse cálculo, considerando a razão de trem de engrenagens, considerando a velocidade de acionamento do motor em RPS e considerando o diâmetro do rodado e fazendo a conversão da velocidade em km por hora, nós vamos chegar a uma velocidade de deslocamento de 10,40 km por hora. E nós podemos conferir essa velocidade aqui na tabela de escalonamento de marchas. Então, nós vamos observar aqui no escalonamento de marchas para marcha H1, essa faixa de velocidade que nós comentamos, que é então em torno de 10 km por hora. E é claro que aqui nós podemos observar uma faixa de velocidade, e essa faixa de velocidade depende do quê? Depende da velocidade de acionamento do motor. Então, por exemplo, nessa parte da faixa amarela, mostra uma velocidade de 1.800 até 2.300 rotações por minuto. Então, 2.300 rotações por minuto, nós alcançamos uma velocidade de 10,47, de 10,4 quilômetros por hora. Mas sobre um maior nível de rotação, essa velocidade pode ser maior. E essa rotação do motor, nesse caso em específico, pode alcançar então até 2.500 rotações por minuto. Então, vejam vocês que aqui, utilizando esse método, nós podemos calcular qualquer uma dessas velocidades de acionamento dentro aqui do escalonamento de marchas, considerando, por exemplo, a velocidade para marcha 4M, 2H, 5M, 2L, qualquer uma dessas possibilidades aqui do escalonamento. Lembrando que nesse caso nós temos 24 possibilidades de escalonamento de marchas para um deslocamento à frente. Nós então podemos fazer esse cálculo das velocidades de deslocamento considerando, repetindo, a rotação do motor, considerando o diâmetro do rodado e também considerando a razão do trem de engrenagens. Então, feito isso, agora nós vamos fazer alguns outros exercícios, mas isso aí vai ficar para uma próxima videoaula. Até mais e obrigado!